Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Feliz Dia dos Pais a todos os papais, amém? Agradeço aí cada gesto, cada manifestação de carinho, né? Eu e a Irene, nós optamos por ter um filho biológico, que é o Felipe, mas nós temos muitos e muitos filhos, amém? Semelhantes a Jesus, é assim que o Senhor nos ensinou, é assim que nós temos que ser. E nós nos alegramos em ter cada um de vocês perto de nós e o que vocês representam para as nossas vidas, amém? Hoje a gente vai começar a falar de um tema. Eu disse que nós vamos começar uma série sobre Filipenses. Eu não sei ainda bem como que a gente vai desenrolar, vai ser o desenrolar de toda essa série, mas eu vou começar hoje, e essa palavra é um panorama, né, geral de toda essa carta linda que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, que eu gosto demais, porque ela nos traz uma lição de vida muito grande, nos traz um ensino muito grande. E esses dias eu estava relendo essa carta, que ministra muito ao meu coração, e eu achei que a gente podia tirar boas coisas daqui, boas lições de vida, para a gente aprender. E esse é um tempo que o Senhor tem falado muito comigo, e não só diretamente comigo, mas no panorama de igreja, no que eu tenho visto. Essa semana mesmo eu participei de uma grande reunião de lideranças, e é o que o Espírito Santo tem falado nesses dias verdadeiramente, que Deus está preparando para a sua igreja algo muito grande, que está vindo muito rápido, amém? E que vai derramar uma grande alegria sobre o seu povo. E eu tenho ouvido essa palavra por onde eu tenho ido, e o Espírito Santo tem falado ao meu coração, e eu acredito muito nisso, irmãos, que nós estamos prestes a viver esses dias do Senhor nas nossas vidas, amém? Você crê nisso? Então, por isso que eu quero falar disso. É importante você entender algumas coisas sobre a vida, porque às vezes a gente vai ficar travado naquilo que Deus tem por fazer, por não compreender algumas coisas da vida. Então, o que eu quero falar nessa manhã com você, o tema é a alegria de viver bem a sua vida, amém? A alegria de viver bem a sua vida. Abra a tua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao 26, diz assim, olha: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam o Evangelho por ambição, egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer
pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. E a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Essa carta, querido, só para você entender, é como se fosse um manual de vida. O que Paulo estava escrevendo num tempo de dificuldades, num tempo que ele estava preso, num tempo que talvez fosse sentenciado à morte. Ele nos traz um manual de vida, de como viver uma vida com qualidade, como viver bem a sua vida. Porque viver bem a vida, e nesses dias eu tenho falado muito sobre isso, irmãos, não está baseado num sentimento. Eu sou alegre, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho... isso não é uma condição, irmãos, para que você diga que você pode viver bem a sua vida. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem uma vida feliz. Tem muita gente que tem uma saúde perfeita, mas não tem uma vida feliz, como talvez outro que tivesse sérios problemas de enfermidade. Então a nossa felicidade, como a gente já tem aprendido nesses dias, não está baseado nisso. E nesse texto, Paulo estava vivendo um dilema. Disseram para ele que ele podia morrer, que ele poderia morrer. Ele estava decidindo aqui, o que é melhor? Eu morrer e estar com Cristo? Creio que isso seria muito melhor, estar com Cristo, livre de sofrimentos, estar com o Senhor, mas permanecer entre vós. E ele dizia, eu acredito que permanecer entre vós é importante para que vocês sejam fortalecidos e para que a gente viva um processo o qual o Senhor quer trazer. Na verdade, então, Paulo ensina nesse texto como enfrentar problemas com alegria, porque é verdade que ele estava vivendo um dilema, um problema. E como é que eu posso enfrentar? Será que é possível ter problemas na vida e enfrentar os problemas com alegria? Se você der uma olhada nos contextos dessa carta, nos textos que vieram antes, na história que antecede isso, só aconteceram situações trágicas na vida do apóstolo Paulo, queridos. Ele estava vindo, olha só, Paulo foi preso por diversas vezes, sofreu um naufrágio, estava no navio, o navio afundou, foi picado por uma serpente, e agora ele iria ser julgado por Nero em Roma. E em meio a toda essa situação, ele escreve dizendo o quê? A vida é boa. Amém? Você consegue entender isso? No meio de tudo isso, Paulo vai lá e escreve, a vida é boa. Para pensar, irmãos, tem gente que chegou aqui nessa manhã, minha vida não dá certo, as coisas não acontecem, está tudo ruim, gente, e o cara passou por, eu acredito que ninguém passou por um naufrágio aqui, amém? Nem os pescadores, estão todos vivos aqui, os pescadores que eu conheço aqui, ninguém passou por, você também não foi picado por uma cobra, se foi ela morreu com certeza, você está vivo, você não foi picado por uma cobra. Então, irmãos, qual é o problema? Qual é o motivo para a gente dizer que as coisas não dão certo, que as coisas não estão bem? E aí Paulo escreve aqui no versículo 8, dizendo assim, Deus é testemunha que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Você nota o quê? Paulo nos ensina o quê? Se alegra com os problemas. Eu tenho um amor tão imenso, esse amor vem de Cristo. E esse amor me faz olhar para vocês e amar vocês, independente do que eu estou vivendo. Paulo está dizendo isso. Irmãos, e baseado nesses ensinos, eu queria hoje tirar com você 4 lições de vida, de como você pode ser alegre em meio aos problemas. Amém? Diga para o seu irmão, você pode ser feliz em meio aos problemas, irmãos. Porque todo mundo tem problema, amém? Todo mundo tem problema. Alguns talvez você tenha que resolver nesta semana. Outros vieram como uma avalanche sobre a sua vida.
nessa semana que você passou. E isso é fato, todos nós temos. Então eu queria te ensinar, baseado nesse texto, nesta carta, irmãos, 4 lições de vida, para você viver bem a sua vida, para você ter uma vida feliz. Primeira, eu preciso ter uma boa perspectiva de vida. Diga comigo, eu preciso ter uma boa perspectiva de vida. Como eu disse aqui, irmãos, todo mundo tem problemas. Mas o que vai pesar na sua vida é a maneira como você vai lidar com esses problemas. Como você vai encarar isso na sua vida. Se você levantar amanhã pela manhã, a hora que o seu celular tocar, e você vai começar a dizer, que porcaria, vai começar a semana de novo, estou cheio de coisa para resolver. Olha, o teu dia vai ser ruim demais. Mas se você levantar pela manhã, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pela saúde, pelo trabalho que o Senhor te deu, o teu dia vai ser diferente, irmãos. Porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Então todo mundo tem problemas. Aí Paulo escreve no versículo 12, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram o fato do progresso do Evangelho. Olha só, irmãos, ele está dizendo, tudo que me aconteceu, o barco afundou, fui picado pela cobra, fui preso, estou preso agora, posso ser morto, mas tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha a perspectiva de Paulo. Paulo estava focado, o que importava era Cristo, o que importava era o Evangelho de Cristo, não importava o que ele estava vivendo, o que ele passou, irmãos. Então quando a gente começa a ter uma perspectiva boa das coisas, a gente vai enxergar isso diferente. A preocupação de Paulo era essa, olha, tem gente sendo salva, tem gente sendo transformada, irmãos, pelo poder do Evangelho. Então você já parou para pensar que a tua dor, o teu sofrimento, talvez tenha encorajado pessoas a caminhar e a se tornarem pessoas melhores, irmãos? E é assim que a gente vive, a vida é dessa maneira. O homem foi preso, maltratado, mas ele consegue ver algo no meio de tudo isso, irmãos. É interessante como muitos irmãos entende esse tipo de fé, porque o que Paulo estava demonstrando aqui era uma grande fé. Porque como que a gente entende fé? Às vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Não, então eu vou levantar amanhã, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Irmãos, isso não é fé. Isso não é fé. Amém? Tinha uma religião, irmãos, eu acho legal estudar essas coisas de religião, de ver oriental, e não sei se você já fez parte ou não, mas eles tinham um livrinho, e aquilo lá era a lei da vida, né? Então diz que se você ficasse passando aquele livrinho, e ali e falando, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo acontecia. Eu lembro que uma vez eu tinha um livrinho desse, eu era pequeno, eu estava na escola, irmãos, ia fazer a prova, eu punha em cima da prova, e aí, meu, não dava certo, irmãos, porque eu não tinha estudado, meu. Então, não adianta, isso não é fé, irmãos, fé não é pensamento positivo, fé não é pensamento positivo, entendeu? Então, fé não é pensar em uma coisa boa e achar que essa coisa vai acontecer. Não era isso que Paulo estava dizendo, que Paulo estava ensinando aqui. Fé é amar tanto a Deus, que eu declaro que Ele não me abandonou, mesmo nos dias difíceis, amém? Isso é fé. Os dias estão maus, eu amo tanto a Deus, eu creio tanto no Senhor, que nem nos dias maus Ele me abandonou, amém? Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governo e todas as outras pessoas aqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque eu sou servo de Cristo. Oh, meu irmão, eu estou na cadeia porque eu sou servo, eu amo a Ele, eu estou servindo, eu estou dando a minha vida pelo Evangelho, mas todo mundo está sabendo disso. Você está entendendo? Paulo entendia isso, irmãos. Qual era o consolo dele dentro de uma cadeia? Cristo não me abandonou, Cristo não me deixou. Eu não estou vendo, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu imaginava que elas iam acontecer. Não adianta eu dizer, está tudo certo, tudo vai acontecer, eu estou aqui pensando e vamos mentalizar e meditar e fazer, não. Mas mesmo quando tudo estava mal, ele sabia, Cristo não me abandonou, amém? Entenda isso nessa manhã, o Senhor não te abandonou. Tudo pode estar dando errado, irmãos.
tudo pode estar acontecendo diferente. Sabe por quê? Nem sempre os planos saem como nós planejamos. Aliás, eu acho que nunca sai como nós planejamos, né? Nem sempre os planos saem como nós planejamos. Mas como é que você reage diante disso? Olha só a história de Paulo. Paulo planejou, irmãos, a vida toda pregar em Roma. Isso era um plano dele, a vida toda ele queria pregar em Roma. E talvez ele imaginou que quando ele chegasse em Roma, ele teria o mesmo sucesso que ele teve em Éfeso, irmãos. Porque Paulo, quando chega em Éfeso ali, no meio de uma idolatria, né, grande, no meio de um povo que tinha uma cultura mais elevada, e Paulo pregando o evangelho, as pessoas eram curadas, irmãos. Paulo pregava o evangelho dentro de uma escola de medicina, da escola de Tirano, irmãos. As pessoas eram curadas ali dentro. E a Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo eram levados para curar as pessoas. Então Paulo vai lá, irmãos, e assim, falando numa linguagem popular, ele arrebenta ali, né? Tudo dá certo, irmãos. Mas quando ele vai, ele quis a vida toda ir para Roma, ele foi para Roma, foi preso. Ele vai numa condição de ser preso. Então você imagina como é que isso fica. Nem tudo às vezes acontece como a gente quer. Nem tudo acontece como a gente imagina. Mas os seus caminhos, eles vão se encaixar da maneira que Deus quer. E é isso que nós precisamos entender. Paulo foi para Roma, mas ele foi como preso. Então, às vezes, Deus vai nos conduzir a viver momentos das nossas vidas, mas não como nós estamos imaginando, queridos. Não como a gente imagina. Às vezes as situações vêm, elas nos pegam, mas isso não quer dizer que eu deixo de ter minha alegria no Senhor, porque eu sei que Ele tem cuidado de mim em todas as coisas, amém? Eu entendo, irmãos, que o que o Senhor está querendo nos dizer nesses dias é exatamente isso, irmãos. Embora toda a situação que você tenha vivido, o que Deus quer estabelecer sobre nós, o que Deus quer trazer sobre a sua igreja, irmãos, é um óleo de alegria que precisa ser derramado sobre a cabeça de cada um, irmãos. Quando eu preparava essa palavra, era isso que o Espírito Santo ministrava ao meu coração. Mas em meio a tudo isso, Paulo olha esse problema com outra perspectiva. E aí ele diz no versículo 14, a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Eu fico imaginando Paulo falar, acho que ele falava bem assim, a maioria dos irmãos, vendo que eu estou aqui na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Bem tranquilo assim. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar o Evangelho. Oh, irmãos, o que interessava para ele? Era Cristo. Qual era a perspectiva de Paulo? Era essa. Tem uma perspectiva de vida. Essa atitude de Paulo encorajou outros irmãos. Amém? Então, primeira coisa, tem uma perspectiva, irmãos. Tem uma perspectiva correta, não abra mão disso. Do seu foco, daquilo que Deus está te dando. A segunda lição que eu quero te ensinar nessa manhã, para a gente partir para o final, eu preciso ter prioridades corretas. Diga comigo, eu preciso ter prioridades corretas. Quando as coisas se tornam difíceis, você precisa decidir na sua vida o que é mais importante. As coisas vão ficar difíceis, só que você precisa decidir o que é mais importante. E aí ele escreve aqui, versículo 15, é verdade que alguns deles anunciavam a Cristo, porque são ciumentos, briguentos, mas outros anunciavam com boas intenções. Esses fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. E outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. E vou continuar assim. Amém? Então, tenha prioridades corretas, irmãos. Quando alguém fala mal de você, isso te aborrece? Paulo não estava nem aí. Tem gente que fica se descabelando por isso, irmãos. E aí você quer se vingar. E aí você quer fazer alguma coisa. E aí você fica tão desesperado, irmãos, tão desequilibrado, porque você não tem uma perspectiva correta, que você vai lá e ora, Senhor, mata esse irmão.
Irmão, conheço muita gente que já orou assim, irmãos. É verdade. Ou pelo menos faz ele ficar mudo, para não falar mais. Te incomoda isso, irmãos? Você sabe quem você é em Cristo? O que importa isso? Quem aqui é casado? A gente briga por tanta coisa boba às vezes no casamento, não é verdade? Agora tenta explicar isso para alguém que está do lado de fora, para ver se ele vai entender. Por que você está brigando? Então, sabe, não vai. Você precisa ter perspectivas corretas, irmãos, da vida. Sabe por quê? Às vezes essas coisinhas bobas é que vão tirando o foco daquilo que Deus tem para nós. Porque você fica bravo porque falaram mal de você. Porque você discutiu dentro do seu relacionamento. Porque uma coisa está pegando ali, outra, e aquilo vai tirando o seu foco, são coisas bobas. Paulo sabia o que ele queria. Ele já fala logo, vou continuar alegre. O que ele estava dizendo? Pode vir o que vier. Eu vou viver bem a vida. Isso estava decidido, irmãos. Eu quero te desafiar nessa manhã a decidir isso na tua vida, irmãos. Isso eu só consigo baseado em Cristo. Não é um pensamento positivo, mas só pode ser baseado em Cristo. Quais são as suas prioridades? Se você não definir essas coisinhas boas, elas vão roubar a sua vida. Tem gente sendo roubado por coisas tolas todos os dias. Aprenda a olhar na vida só para o que vale a pena, irmãos. Aprenda a olhar para o que vale a pena, irmãos. Deixa, se a pessoa quer ser daquele jeito, o problema é dela, irmãos. Tem gente que é maligna a vida toda e vai ser, irmãos. Tem gente que vai fazer, você vai ver fazer muitas coisas e você vai até dizer, olha, está prosperando, está dando certo. Mas é amargo a vida toda. E vai morrer amargo, irmãos. E não vai mudar. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte, crente. Não estou falando do ímpio, não, estou falando do crente, irmãos. Tem gente que vai ser amargo a vida toda. Ontem a gente fez o Shabadeia, a nossa noite do Shaba. Fizemos nosso hambúrguer aí, muito bom. Tinha até um pedaço de bacon aqui, estava tão bom que tinha um bacon. Fizemos aqui dentro. E eu brincando com vocês, brincando não, mas estava falando sério. Falei, esse é o melhor hambúrguer de sal. Sabe por quê, irmãos? Eu estou falando, claro que eu estou falando num ar de brincadeira, mas assim, eu sei disso, sabe por quê? Porque é feito com amor. Exemplo, pode parecer tolo para você, mas tudo que a gente faz com amor, irmãos. Agora tem gente que tudo que fizer pode fazer bem, mas se for amargo, vai ser amargo a vida toda, irmãos. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vai ter sucesso na amargura. Eu preciso ter sucesso na felicidade. Então não deixe que as coisas pequenas tirem o seu foco, irmãos. Não deixe que as coisas pequenas te roubem. Não deixe que coisinhas que estão ao teu redor aí tire toda a paz, todo esse derramar que o Senhor está trazendo sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Terceira lição que eu quero te ensinar partindo para o final. Eu preciso ter um bom relacionamento com Deus e com a igreja, irmãos. Eu preciso ter um bom, olha só, irmão, você pode achar que é bobagem isso, que a gente fica falando isso, para dar um up no pessoal. Não, irmãos, não é não. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19 dessa carta que a gente leu. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Precisa dizer mais alguma coisa? Quando a gente passa por problema, irmãos, você precisa aprender isso na sua vida de uma vez por todas. Você não tem que passar sozinho. Quando você passa por dificuldades, a gente fica cansado, a gente fica estressado. Mas esse texto nos mostra duas fórmulas muito intensas para enfrentar isso. A primeira é essa daí, conte com a oração dos irmãos. Conte com a oração dos irmãos, irmãos. Conta com a oração da igreja. Fala, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, ora por mim. Cida, ora por mim.
Marina, ora por mim. Pastor Anderson, ora por mim. Olha, a coisa está ruim. Me ajuda. E Paulo estava dizendo isso, ó, se eu tiver a oração de vocês, eu vou ser livre. Porque ele termina dizendo isso, irmãos. Como é que ele termina dizendo? Eu serei posto em liberdade. E a segunda coisa, irmãos, conte com o Espírito Santo. Amém? Conte com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, a prioridade de Deus é trabalhar com a igreja de uma forma coletiva, irmãos. Mas quando a gente está sozinho, quando a gente está sem saída, quando a gente está numa situação que não dá para correr, então você pode contar com o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? O Senhor foi, mas Ele deixou consolador para as nossas vidas. Então você não está sozinho em nenhum momento. Conte com a oração dos irmãos e conte com o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém? Sabe, isso muda toda a situação. Paulo estava dizendo, olha, se eu contar com os irmãos, se eu contar com o Espírito de Jesus que está comigo aqui, eu vou ser livre. Você quer ser livre, irmãos? Tenha isso na tua vida. Você quer que a opressão saia da tua vida? Tenha essa convicção. Você quer que a alegria te enche, irmãos, e te resplandeça nesse dia? Tenha essa certeza. Nós precisamos praticar isso, por isso o nosso relacionamento com Deus e com a igreja como corpo de Cristo é fundamental, irmãos. E aí vem aqueles camaradas, não, a igreja é nós, a gente não precisa de igreja não. Larga a mão de ser cara de pau, irmãos. Sabe que para mim esse tipo de gente é um bando de preguiçoso, irmãos, que não quer fazer nada na vida e quer arrumar uma justificativa. Fica sem viver em comunhão para ver se você não vai morrer. Passei maus bocados há uns dias atrás aí, irmãos. A gente acha que a gente nunca vai passar algumas coisas aí. Sabe o que me fortalecia, irmãos? Cada abraço, cada palavra que eu recebia, cada oração, cada atitude de carinho. Se eu não estivesse dentro do corpo de Cristo, eu não teria isso, irmãos. Não teria isso na minha vida. Eu sei que muita gente estava orando por mim, para que eu me restabelecesse na minha saúde. Na minha saúde emocional, porque não era física, né? Não deu nada, estou zeradinho nos meus exames. Era emocional, mas eu precisava me restabelecer disso. E mais o Espírito Santo que estava comigo, irmãos. Então você quer viver a alegria? É isso. Eu preciso ter um bom relacionamento com Deus e com a igreja, irmãos. Peça oração sim, peça socorro. Peça, irmãos, igreja é isso. A gente está aqui para isso, igreja é isso. Não só eu, cada um dos irmãos. Nós estamos aqui para isso. E por fim, a última coisa para encerrar. Quarta lição que eu quero te ensinar. Eu preciso de um propósito para a minha vida. Gente sem propósito não chega a lugar nenhum. Qual era o de Paulo? Versículo 21. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu estiver com Ele. Paulo era curto e grosso, irmãos. Eu acho muito legal as palavras de Paulo, porque era bem assim, irmãos. O que dá sentido para a vida de Paulo era Cristo, irmão. Se não tivesse Cristo, não tinha sentido. Por isso que está na cadeia, não está na cadeia, está vivo ou está morto, para ele estava tudo certo. Se Cristo for o sentido da minha vida, irmãos, as coisas vão ser diferentes. Você vai passar por tribulações, mas você vai passar de maneira diferente. Isso não vai roubar a tua alegria. Como é que você preencheria essa frase, essa lacuna? Porque para mim o viver é prazer, receber, poder, fama, dinheiro. De que vale tudo isso, irmãos? De que vale tudo isso se eu não tiver Cristo na minha vida? Sabe, a gente vai chegando em alguns momentos da vida, irmãos, e às vezes a gente tem que passar por situações estreitas e olhar tudo isso, irmãos. Todo mundo precisa de dinheiro aqui? Claro que sim, irmãos. Vai falar que não, porque precisa sim. Se tivesse aí um bom dinheiro no banco, aí com certeza você tem muitos planos aí. Mas deixa eu te dizer, irmãos, se Cristo não for o centro de tudo isso na tua vida, irmãos, não é isso que vai tornar as coisas diferentes na tua vida.
Não é isso que vai mudar alguma coisa na sua vida, irmãos. Hoje é dia dos pais. Alguns vão se reunir, vão celebrar por isso. Outros já não tem mais seus papais aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não se sinta triste por isso, se sinta alegre. Porque seu papai já não está aqui hoje. Talvez ele tenha declarado na sua vida isso, olha. Morrer para mim é lucro, se eu estiver com Cristo. Amém? Então tenha essa certeza, irmãos. Não se entristeça por isso. Não se entristeça por nada que você está vivendo. Seja grato a Deus por todas as coisas. A gente tem que passar algumas dificuldades sim, irmãos, para a gente parar e rever a vida e olhar a vida. E ver que muitas coisas não têm sentido. Não é só o correr atrás do dinheiro, não é só a fama, o poder, como um monte de gente tem buscado, irmãos. Mas eu fico vendo gente, irmãos, gente de cima de púlpito, pregadores, que tem buscado isso, irmãos, que querem tanto isso, a fama, o poder. Para quê, irmãos? Para quê? O que isso vai agregar para a minha vida, irmãos? O que isso vai mudar? Sabe o que agrega para a minha vida, irmãos? É hoje olhar para vocês e ver um monte de gente transformada. É poder ter falado com o pastor Richard antes do culto, falar, pô, a gente estava em quase 10 pessoas na integração. A gente pôde conhecer um pouquinho da história de cada um. Hoje eu sei pelo que orar por essas pessoas. Ô irmão, isso alegra meu coração. Porque a gente vai ver mais gente fortalecida com isso, fazendo parte do corpo de Cristo. Igreja tem que ser isso, irmãos. Não é a quantidade de pessoas que está num culto, ou se essas pessoas estão pulando, gritando, chorando e falando em línguas, mas é quando eu vejo cada uma delas transformadas, irmão. Transformadas. Eu acredito que era isso que Paulo tinha na vida dele, irmãos. Então isso não tem valor, irmãos. Nada vai roubar esse amor do meu coração. Eu vou passar por coisas, eu vou chorar, vai doer, irmãos. Mas entenda uma coisa, é isso que eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida. Você vai passar com Cristo em nome de Jesus.